dados dos Espíritos que nos informam sobre isso. E nós estamos aceitando, achando que isso aqui tem razão, faz concatenação. Segundo alguns, a alma é o princípio de vida material, orgânica, ela não tem existência própria e cessa com a vida. É o materialismo puro. Nesse sentido, e por comparação, dizem que um instrumento rachado que não produz mais som, que ele não tem alma, segundo essa opinião, a alma seria um efeito e não uma causa. Outros pensam que a alma é o princípio da inteligência, agente universal, do qual cada ser absorve uma porção. Segundo eles, não haveria por todo o universo senão uma só alma que distribui centelhas entre os diversos seres inteligentes durante a sua vida. Depois da morte, cada centelha retorna à fonte comum, onde se confunde no todo, como os riachos e os rios retornam ao mar de onde saíram. Essa opinião difere da precedente naquilo que nessa hipótese há em nós mais do que a matéria e que resta alguma coisa depois da morte. Mas é mais ou menos como se não restasse nada, uma vez que, não tendo mais individualidade, não teríamos mais consciência de nós mesmos. Nessa opinião, a alma universal seria Deus, e cada ser uma porção da divindade. É uma variedade do panteísmo. Segundo outros, enfim, a alma é um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva a sua individualidade depois da morte. Essa acepção é sem contradita a mais geral, porque sobre um nome ou sobre outro, a ideia deste ser que sobrevive ao corpo se encontra no estado da crença instintiva e independentemente de todo ensinamento, entre todos os povos, qualquer que seja o grau da sua civilização. Essa doutrina, segundo a qual a alma é causa e não efeito, é dos espiritualistas. Se discutir o mérito dessas opiniões, e não considerando senão o estado linguístico da coisa, diremos que essas três aplicações da alma constituem três ideias distintas, que reclamam cada uma um termo diferente. Essa palavra, pois, tem uma tríplice acepção, e cada um tem razão do seu ponto de vista na definição que dá. O erro é a língua, que não tendo senão uma palavra para três ideias. Para evitar todo equívoco, precisaria restringir a acepção da palavra alma a uma dessas três ideias. A escolha é indiferente. Tudo que está em se entender é um processo de conversão. Cremos mais lógico, tomada pela sua acepção mais vulgar. Por isso chamamos a alma ao ser imaterial e individual que reside em nós e sobrevive ao corpo. Isto é uma definição de alma da doutrina espírita que eu aceito. Portanto, eu já posso entender que eu sou espírito, alma encarnada, imortal, individual, dotado de inteligência, vontade, livre-arbítrio, amor. E as minhas ferramentas de consciência são essas que fazem eu avançar na minha evolução. Portanto, eu tenho condições de seguir adiante, porque agora eu já sei dos estágios mais atrasados. Se no passado eu era mineral, lá na frente nós vamos ver uma bela expressão de alguém falando sobre isso. Passei pelo reino vegetal, passei pelo reino animal e agora estou no reino hominal. Eu quero aceitar essa ideia. Não tem outra, ninguém me deu outra. Se aparecer, eu quero ver, quero ler, quero estudar. Mas até agora, essa é a mais conclusiva, a mais forte e firme definição em que eu possa me amparar com ela e ir adiante desse tema. Definição de alma. Agora nós vamos chegar lá. Pronto. Estava todo mundo aqui esperando, né? Animal tem alma? Sim. Tem ou não tem? Sim. Tem? Livro dos Espíritos 597. Olha, nós não estamos juntando nada aqui não, hein? Isso aqui foram os Espíritos que mandaram dizer, né? Assim. Qual o número é esse? 597?